Olá, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tia Dorinha espera que vocês estejam bem. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos iniciar, não é? Utilizando o nosso livro, nossa primeira unidade. E nosso livro, na página 2, nós iremos iniciar falando sobre as mágicas das palavras. Que mágicas são essas? Você sabia que as palavras têm mágica? Você sabia que elas nos dão poder, que elas nos faz reinventar, criar, e elas são muito importantes. Essas palavras são muito importantes para a nossa vida. E por que essas palavras são importantes para a nossa vida? Porque elas nos deixam felizes, elas nos criam imensas possibilidades de criar, de fazer, de acreditar, de conhecer. E quais são as palavras que a gente utiliza, mais usa em nosso dia a dia? Que palavras são essas que nós utilizamos no nosso dia a dia? São palavras de bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, com licença, desculpe. Essas palavras estão sempre presentes no nosso vocabulário e nós utilizamos para falar com alguém, se comunicar com alguém. Por isso que essas palavrinhas são tão importantes, por isso que essas palavras são mágicas. Você utiliza essas palavras no seu dia a dia, com o professor, com a mamãe, com o papai, quando vai sair? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você utiliza essas palavrinhas, porque essas palavrinhas mágicas nos dão alegria e nós precisamos dessa alegria. Nós precisamos dessa forma de falar, desse jeitinho delicioso de se comunicar com o outro. E por isso que nós vamos aprendendo um pouco com as palavras. Nós vamos aprendendo um pouco com as palavras a cada dia. Isso mesmo. Nós vamos aprendendo com elas pouco a pouco. E por que nós vamos aprendendo com as palavras? Elas são nossas companheiras do dia a dia, em muitas situações. E nós também podemos brincar com ela. Nós podemos criar novas possibilidades com ela. Você sabia que as palavras nos permitem viajar sem sair do lugar? Você já se imaginou, já leu um livro e ao momento que você estava lendo, você estava imaginando aquela leitura, aquele lugar? Então, ela possibilita a gente viajar sem sair de lugar. Olha que sensação maravilhosa a gente pensar naquela história que a gente está lendo, não é? Elas são nossas companheiras em muitas situações, como as nossas palavras mágicas que a gente falou anteriormente. Elas estão sempre conosco. E há outras palavras que são importantes do que a outra, porque ela nos ajuda a se aproximar das pessoas. E é isso que nós gostamos, é isso que nós queremos fazer, nos aproximar das pessoas. Não é assim? Como a palavra amor. Olha que palavra maravilhosa, que palavra carinhosa, o amor, não é? Essa palavra nos possibilita, né? Essa emoção nos possibilita a se aproximar das pessoas. Mas que tal conhecer outras palavras? Você já pensou a respeito, querer conhecer outras palavras? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje com um poema. Lembra que nas nossas aulas anteriores nós trabalhamos isso. Então, nós vamos conhecer um poema bem legal que eu trouxe para você, que tem aí no seu livrinho, tá certo? Mas como é o nome desse poema, tia Dorinha? O nome desse poema é Convite. E eu estou te convidando para entrar nesse mundo de imaginação, conhecer esse mundo maravilhoso que é o mundo das palavras. Vamos lá? Esse convite é de quem? Foi José Paulo Paz que fez esse poema e ele está nos convidando.
nos convidando. Olha que título maravilhoso. Convite. Em si, ele já se fala que ele está nos convidando a conhecer. Vamos ler esse poema que se chama Convite, de José Paulo Paz. E ele dizia assim, vamos lá. Poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como água do rio, que é sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? E aí? Que poema maravilhoso! Agora vamos pensar. Quando a tia Dorinha estava lendo para você, o que você pensou? Nossa mente não viajou no tempo a imaginar o que eu estava lendo. Nós não viajamos. Então, as palavras têm esse poder de nos fazer viajar no tempo, não é? Então, isso é bom e isso é maravilhoso. E esse poema, Convite de José Paulo Paz, nos possibilita isso, viajar, conhecer novos mundos sem sair do lugar, não é? Então, vamos relembrar como é feito um convite. O convite é escrito. Como ele é escrito? Ele é escrito em versos e estrofe. Lembra do que é versos e estrofe? Versos são as linhas, né? Um texto em verso são as linhas. E o que é estrofe, tia Dorinha? Relembrando, estrofe são os conjuntinhos de linha. Olha aqui um exemplo. Um poema é escrito, ele é escrito em versos e estrofe. Relembrando, versos são as linhas. Temos as linhas aqui, ó, linhas. Estrofes são o conjuntinho de versos que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um conjunto de versos. Aí a tia Dorinha perguntaria aqui, quantos versos eu tenho aqui nesse exemplo? Vamos lá? Eu tenho 4 versos. E quanto à estrofe, eu tenho uma estrofe. Vamos lá? Versos são as linhas e estrofes são um conjunto de linhas, não é? Um conjunto de versos que são essas linhas aqui, ó, que nos possibilita criar essas estrofes. Versos são as linhas e o estrofe são os conjuntos de versos que a gente faz os agrupamentos, tá certo? Mas o que esse poema está falando? Do que ele está falando? Ele vem falar de quê? De brincar com as palavras, não é? Vem falar de quê? Como são as palavras? Que nós podemos, quanto mais nós brincamos com as palavras, mais elas não se gastam. Já os brinquedos, sim, se gastam, mas as palavras, não. Mas qual é o título do poema? Qual é o título? Se o título do poema é Convite, não é assim? O título do poema é Convite, né? Mas esse convite está se tratando de quê? Ele está convidando você para quê, né? Que convite foi feito a partir desse poema para você, né? Então, foi feito um convite para você utilizar as palavras, para você brincar com as palavras, não é? Então, esse foi o convite que esse poema fez para você, né? E o eu lírico, conforme o eu lírico, o que é isso? O que é o poema? O que o poema fala? O que o eu lírico do poema fala? Né? Ele vem trazer para a gente que nós devemos brincar com as palavras, utilizar as palavras. Aí eu pergunto para você, e você já brincou com brinquedos e com as palavras? Qual é a diferença? Os brinquedos se gastam, não é? Mas as palavras não, não é isso? Então, a gente pode perceber
que os brinquedos, quando nós temos em casa, vocês têm em casa, vocês brincam, eles vão se gastando, mas as palavras não. Quanto mais se brincam, mais tem. Então, vamos brincar de poesia, vamos brincar com as palavras, não é? Mas eu gostaria de saber, de perguntar, de saber de você. Você conhece quem é José Paulo Paz? Quem é esse que criou esse poema maravilhoso que a gente acabou de ler? Quem é esse? Você conhece ele, José Paulo Paz? Ele é um poeta. Ele nasceu na cidade de Taquaritinga, em São Paulo, em 1926 e foi criado pelo avô materno, um livreiro e tipógrafo. E isso o incentivou o interesse pela leitura. Ao ser um apaixonado pelos livros, a partir da década de 1980, iniciou sua produção de poesia infantil, conquistando muitos leitores com seus poemas cativantes. E José Paulo Paz, ele também brincava com as palavras, ele viajava no mundo das palavras, ele viajava sem sair do lugar, porque as palavras, a leitura de um bom livro, nos possibilita isso. E a leitura incentivou José Paulo Paz a ser um criador, um escritor, a criar poema, não é, meus amores? Então, o que nós vamos fazer na nossa aula de português de hoje? Vamos viajar com as palavras